Um maníaco das lutas vive seguindo um único lema: sempre desafiar alguém mais forte. Desde que Alahan subiu no ringue pela primeira vez, todas as lutas terminaram com ele nocautear o adversário. Até que um dia ele acabou transmigrando para um mundo de jogo com dificuldade extremamente alta. Nesse mundo, cavaleiros e magos pertencem a facções que não se misturam de jeito nenhum. O corpo em que ele despertou era do jovem mestre da família de magos mais poderosa. Mas por ter nascido sem magia, ele foi abandonado em uma prisão administrada por cavaleiros. Porém, quando o diretor instigou os presos a atacá-lo, ele derrubou todos apenas com as próprias mãos. Essa sensação despertou novamente seu desejo de desafiar os fortes. Afinal, em sua vida anterior, ele era conhecido como Jin Jin Ho, a lenda invicta do mundo das lutas. Mesmo com mais de 40 anos, enfrentando jovens candidatos ao título, ele ainda tinha confiança absoluta de que não perderia. Em suas lutas recentes, ele fez questão de não usar as pernas. Isso fez o público acreditar que ele tinha machucado a perna. Por isso, no início da luta, o adversário fingiu tentar um agarrão. Mas o objetivo real era deixar a perna dele inutilizada para sempre. Quando o adversário achou que o plano estava funcionando, no segundo seguinte, foi derrubado por um chute giratório de Alahan. O árbitro correu para verificar o estado do adversário e anunciou a vitória de Alahan. Agora eles finalmente deveriam entender por que ele raramente usava as pernas. Após a luta, ele colocou suas roupas casuais. Pediu ao treinador para cuidar da coletiva de imprensa e saiu sozinho. Também disse ao treinador para avisá-lo assim que a próxima luta fosse confirmada. Sem alternativa, o treinador concordou e lembrou que estava chovendo forte, dizendo para ele pegar uma carona. Mas Alahan respondeu que estava perfeito, o clima estava fresco, e que ele correria até em casa. O treinador ficou chocado. Mas quando levantou a cabeça, a porta já estava fechada. Ele correu para avisar Alahan que eram 30 quilômetros até sua casa. Mas imediatamente foi cercado por repórteres perguntando quando a coletiva começaria e se o boato da lesão na perna de Alahan era falso. O treinador, que acompanhava Alahan há muitos anos, entendia bem seus sentimentos e se sentia culpado por ele. Porque desde sua estreia, Alahan nunca encontrou um adversário à altura. Ele era um campeão mundial com 100% de taxa de nocaute. Quando perguntaram sobre a suposta lesão na perna de Alahan, o treinador respondeu que não existia nada disso, foi o próprio Jin Jin Ho que colocou essa limitação em si mesmo. Como campeão mundial, ele naturalmente ganhava muito dinheiro e morava na cobertura do prédio mais caro do país H. Pouco depois, ele realmente correu todos os 30 quilômetros e voltou para casa. Quando as portas do elevador se abriram, Ryu estava parado na entrada como sempre. Alahan entrou em casa sem estranhar a cena. Ele logo terminou o banho. Depois sentou-se em frente ao computador. Seus olhos brilharam ao encarar a tela. Porque o jogo ali era o último salvador. Um jogo que já estava no ar há 10 anos, tão difícil que até os jogadores do país H já tinham desistido dele. Mas durante esses 10 anos, ele jogou todos os dias, sempre treinando e se aprimorando. Porque seu objetivo de vida sempre foi lutar contra inimigos mais fortes. Porém, na vida real, esse objetivo já tinha perdido o brilho há muito tempo. Mas ali, ele podia sentir novamente a emoção de ser um desafiante. Justo quando achou que hoje também não passaria de fase. Ele viu a barra de vida do boss final quase chegando a 0. Se continuasse assim, ele venceria em pouco tempo. Mas ele não queria que o jogo acabasse tão rápido. No fundo do coração, torcia para o Rei Demônio. Cada golpe do Rei Demônio era facilmente defendido por ele. Ele não entendia por que os movimentos do chefe estavam tão repetitivos hoje. Cada ataque seu acertava o alvo sem esforço. Mesmo gritando força para a tela. Suas mãos não paravam de executar movimentos habilidosos. Finalmente, Alahan encontrou a brecha do Rei Demônio e começou a carregar seu golpe final. Sua energia formou a figura de um leão azul. No segundo seguinte, ele desferiu o golpe final. Um som de din ecoou quando o sistema avisou que o desafio havia sido concluído.
Naquele instante, ele se tornou campeão de 2 mundos. Após sair do jogo, ele fechou os olhos e refletiu por um momento. De repente, ele jogou o mouse contra a tela com força. Porque agora ele não fazia ideia de quem poderia enfrentar, iria lutar contra um urso pardo. Nesse momento, um relâmpago dourado iluminou o céu. Ele virou rapidamente para ver o que estava acontecendo. O relâmpago dourado parecia ter olhos e veio direto em sua direção. Quando abriu os olhos novamente, estava chovendo forte. O ambiente estava caótico, e ele não fazia ideia de por que estava ao ar livre. Então alguém bateu em seu ombro e disse: Número 218, agora não é hora de ficar viajando. Precisamos sair daqui rápido. Estou chamando você faz tempo, o que está fazendo? Ele ficou confuso sobre quem era aquele homem e onde exatamente estava. Então viu o número 172 estampado na camisa dele. Não muito longe, várias pessoas com o mesmo uniforme corriam em direção ao portão. E o emblema da bandeira no muro lhe pareceu estranhamente familiar. O número 172 o sacudia sem parar, dizendo: Acorda! Quer ficar preso aqui para sempre? Talvez hoje seja nossa última chance. Era a última chance de escapar desse lugar nojento chamado Kelvin. Quando Alarran ouviu o nome Kelvin, seus olhos se arregalaram na hora. Mesmo com o número 172 puxando sua gola, ele continuava imerso em seus pensamentos. Pensou que talvez estivesse sonhando, mas a sensação era real demais, impossível ser um sonho. Será que ele realmente entrou no próprio jogo? E ainda por cima como prisioneiro? Enquanto era puxado pelo número 172, algo lhe veio à mente. Ele parou de repente e mandou o outro esperar. Perguntou se ele não achava estranho, se aquilo fosse realmente Kelvin, a segurança jamais seria tão fraca. O número 172 explicou que era porque o diretor Clark não estava ali, ele tinha saído às pressas, então aquela era a oportunidade. Mas Alarran agarrou a parte de trás da camisa dele e começou a correr no sentido contrário, ignorando seus gritos de desespero. Se o que o número 172 dizia fosse verdade, Alarran até conseguia entender o plano. Mas seus instintos de campeão lhe diziam que ele absolutamente não podia atravessar aquele portão. Como o número 172 havia tentado levá-lo junto em vez de fugir sozinho. Alarran decidiu retribuir salvando sua vida, mesmo sem saber qual era sua relação com o dono original do corpo. Nesse instante, o grande portão finalmente se abriu. Os prisioneiros, como se vissem a liberdade, correram desesperados para fora. Mas de repente, um braço decepado voou pelo ar. O homem na dianteira caiu de joelhos, segurando o próprio braço arrancado. E parado diante dele, estava o diretor Clark. Com desprezo no olhar, o diretor deu a ordem para matar todos aqueles insetos imundos. Os soldados atrás do diretor atacaram imediatamente. Começou o massacre de todos os presos que tentaram fugir. O número 172 ainda não entendia por que o diretor estava ali, mas Alarran disse que era uma armadilha e mandou ele calar a boca e correr. Depois de muito tempo, o massacre finalmente terminou. O diretor ordenou que os sobreviventes se reunissem. Graças ao seu instinto de campeão, Alarran e o número 172 sobreviveram por pura sorte. O número 172 não conseguiu evitar olhar para os cadáveres no chão. Uma náusea forte subiu por sua garganta. Ele acabou se curvando e vomitando. Nesse momento, um guarda se aproximou dele. O guarda deu um chute forte nele e disse: "Eu não falei para não se mexer?" Pela situação, eles nem poupariam crianças. Com esse clima, um novo massacre poderia começar a qualquer momento, e, se isso acontecesse, Alarran teria que lutar. O diretor então parou diante de Alarran e disse que ele tinha tido sorte. Depois corrigiu: não, provavelmente ele nem tinha coragem para fugir, afinal, magos eram covardes, e lutar contra eles era vergonhoso. Ele chegou perto e disse: "Você ainda vai se arrepender de não ter morrido hoje, Alarran." Após isso, virou as costas e foi embora. Alarran baixou a cabeça e viu seu reflexo na água, então ele realmente se chamava Alarran. Uma semana passou rapidamente na prisão. Havia apenas uma tarefa ali: empilhar torres de pedra. Um trabalho inútil,
criado apenas para torturar os presos. Nesse período, ele começou a entender melhor o corpo que agora possuía. Primeiro, o corpo era extremamente fraco, cerca de 15 anos, e levantar uma única pedra já o deixava sem fôlego. Segundo, quando tentava usar magia secretamente à noite, não acontecia absolutamente nada. Isso o deixava muito confuso. Sendo da família de magos mais poderosa, como Alahan não conseguia usar magia? Nesse momento, Alahan finalmente entendeu por que havia sido jogado ali. Claro, a família Alahan tinha poder de sobra para fazer isso. Então um guarda mandou que ele levasse a torre de pedras para o outro lado. O guarda sentou um pouco atrás, vigiando cada movimento dele. Mas, pensando bem, até quando isso iria continuar? Logo chegou a hora do jantar. Desde que veio para cá, ele treinava o corpo todos os dias, mas a comida sempre era essa porcaria. O número 172 se aproximou com a bandeja e perguntou se ele não comeria pão de novo. Alahan entregou o pão para ele. Pão era carboidrato de baixa qualidade, então ele quase nunca comia. O número 172 devorou rapidamente. Todos os outros presos evitavam Alahan, só ele era diferente. O símbolo da família de magos mais poderosa, a família Alahan, eram seus olhos vermelhos. Diziam que aqueles olhos eram uma maldição, resultado de ter matado gente demais, e que qualquer um que encarasse aqueles olhos acabaria morrendo. Alahan e o número 172 tinham praticamente a mesma idade e ainda por cima eram colegas de dormitório. Mesmo sem as memórias originais, ele sentia que havia um laço entre eles. Mas como um garoto tão jovem foi parar na prisão de Kelvin? Nesse momento, o número 172 avisou que ele devia tomar cuidado nos próximos dias. Alahan perguntou o motivo, e ele explicou que, por Alahan trabalhar sério demais, a carga de trabalho de todos aumentou, e agora os outros presos o odiavam. Ele ainda disse que Alahan deveria ter cuidado com o número 589, famoso na arena, preso por ter matado alguém lá fora. Ouvindo isso, Alahan perguntou, então ficar perto de mim não é perigoso para você? O número 172 respondeu, já criamos um vínculo, né? Não dá para fingir que não te conheço. Nesse momento, Alahan percebeu algo errado. Levantou-se e disse em voz baixa, certo, mas você pode atrapalhar. Vai para outro lugar. Passos pesados se aproximavam com uma aura ameaçadora. Ele virou para o número 172 e disse, parece que aquilo que você temia está prestes a acontecer. O rosto do número 172 empalideceu de repente. Ele tinha visto claramente o número do líder, 589. Atrás do número 589 havia um grupo de capangas. Com uma expressão cruel, 589 disse, ei, Alahan. Ouvi dizer que o trabalho aumentou por sua causa. Justo quando Alahan respondeu com desdém, dizendo que só tratava aquilo como exercício. Um punho enorme já estava voando em sua direção. No instante seguinte, ele foi jogado no chão brutalmente pelo número 589. O número 172 ficou paralisado de medo e perguntou se ele estava bem. Nesse momento, Alahan agarrou com força a gola de 589. 589 claramente não esperava que ele ainda tivesse forças para reagir. Alahan segurou a cabeça dele, saltou no ar e desferiu uma joelhada violenta em seu rosto. O número 172 e os capangas de 589 ficaram chocados com a cena. Mas então os olhos de Alahan também se arregalaram. Seu choque veio ao perceber que seu ataque não teve qualquer efeito no número. Ele não pôde evitar reclamar mentalmente o quão ruim era esse corpo. O número 589 agarrou sua camisa e o ergueu no ar. Depois o arremessou com força para longe. Todos acharam que Alahan morreria ali mesmo. Mas então uma voz ecoou em sua mente, notificação, progresso de sincronização de dados 100%. Sincronização concluída. Ao ouvir isso, o canto de sua boca se ergueu em um discreto sorriso frio. Alahan se levantou devagar, envolto por uma aura azul. Os músculos de seus braços e pernas engrossaram visivelmente. Uma força avassaladora explodiu de imediato. Ele fechou os punhos, acostumando-se à nova energia.
Depois levantou as mãos, assumindo a postura de combate. Com um leve sorriso, disse para o número 589 tentar de novo. Ao ver a provocação, 589 soltou uma risada curta. Apertou os punhos até estalarem e disse com desprezo: até sua família te abandonou. De onde vem essa confiança, jovem mestre descartado? Alarra mandou ele calar a boca e perguntou se estava com medo. Como quiser, vou te matar. 589 rugiu enquanto avançava. Alarra aproveitou o momento e desferiu um chute na coxa dele. Mas 589 previu o movimento e agarrou sua perna com força. Quando estava prestes a zombar, Alarra girou o corpo e aplicou um chute giratório, soltando a perna e acertando a cabeça de 589 com força. 589 segurou a cabeça, cambaleando. Alarra não lhe deu tempo de respirar e acertou outro chute, agora no queixo. O número 589 perdeu a consciência na hora, prestes a cair. Alarra o atingiu novamente, um chute direto no rosto. 589 finalmente desabou no chão. Eu nem planejava usar as pernas, mas não somos do mesmo peso. Só com os punhos é complicado. Ao verem seu chefe derrotado, os capangas de 589 se exaltaram, sacaram armas e avançaram contra Alarra. Mas Alarra caminhou tranquilamente até o 589 caído. Então pisou nele, como se estivesse prestes a quebrar seu pulso. Ele ameaçou os capangas do número 589, se derem mais um passo, o 589 vai passar a próxima vida sendo alimentado na colher. E mandou que chamassem um guarda. O grupo ficou parado no lugar, lançando olhares ferozes para ele. Vendo que ninguém se movia, ele apertou a ameaça. Pareço estar brincando? Se não acreditam, querem que eu quebre um braço dele primeiro? Por fim, um dos capangas entrou em pânico e correu para chamar um guarda. Alguns outros carregaram o número 589 para fora, ainda ameaçando que da próxima vez ele não escaparia. Ao voltar para a cela para descansar, o número 172 olhou para ele com admiração e perguntou quando ele tinha aprendido aqueles golpes. Mas logo mudou de assunto e perguntou: você sempre foi tão alto? Lembro que tínhamos quase a mesma altura. Alarra respondeu de forma casual: empilhar pedras faz a gente crescer. Na verdade, a sincronização de dados trouxe seus atributos do mundo real para o jogo, mas, mesmo assim, aquele corpo ainda era de uma criança. Nesse momento, uma janela de status apareceu diante dele. Desde antes ele queria ver seus atributos. Nome: Jade Alarra. Classe: Mago. Velocidade de crescimento reduzida, penalidade ativada. Mana: 0. Ao ver isso, ele franziu a testa. Isso tá certo? Mana: 0? Por dentro, ele resmungava: sério? Sou um mago? Um Alarra? E me colocam num corpo com atributos lixo desses. Mesmo reiniciando a janela de status várias vezes sem acreditar, o resultado continuava igual: mana 0. Nesse momento, o número 172 perguntou o que ele estava fazendo, e Alarra disfarçou o constrangimento com uma gargalhada. Depois de aceitar a realidade, ele se deitou e organizou os pensamentos. Finalmente entendeu por que um corpo tão meia-boca seria abandonado pela família. A família Alarra com certeza faria algo assim. Agora só restava manter a calma e confirmar tudo aos poucos. Pelo menos força, agilidade, vigor e percepção estavam no valor máximo 110, um alívio em meio ao caos. Embora a redução na velocidade de crescimento trouxesse penalidades, esse corpo magricela de qualquer forma não conseguiria usar todo o potencial. Era só treinar o corpo direito que as penalidades seriam resolvidas. Mas a comida dali era realmente horrível. Apesar disso, ele tinha várias características que nunca tinha visto, todas de rank S. Pelo que sabia, imunidade a venenos e lutador imortal eram habilidades obtidas jogando. Se a mana não fosse 0, isso seria praticamente um personagem apelão. Mas claramente fizeram isso só para irritar. Depois de organizar tudo mentalmente, ele se sentou. O resto descobriria com o tempo, certamente haveria uma forma de resolver o problema da mana.
Nesse momento, o guarda ordenou: os números chamados, para fora agora. Presos começaram a ser chamados um por um e saíram de suas celas. Eles se alinharam obedientemente em uma fila. Alarram perguntou ao número 172, o que vai acontecer com eles? Ele respondeu, são condenados à morte. Estão indo para a última refeição. Alarram não entendeu o termo, então 172 explicou, antes de morrer, podem escolher o que quiserem comer. Ao ouvir isso, a mente de Alarram brilhou, um plano surgiu imediatamente. Alarram perguntou ao garoto qual era o seu nome. O garoto cruzou os braços e disse que eles sempre se chamavam apenas pelos números, então já tinham até esquecido seus nomes reais. Em seguida, ele se apresentou como Rio, um jovem vindo das ruas, sem família, e perguntou o nome de Alarram em troca. Alarram respondeu que se chamava Jade Alarram e perguntou se Rio queria sair dali. Rio disse que, claro, ele não pretendia ficar ali para sempre e tinha seus próprios motivos para escapar. Ouvindo isso, Alarram perguntou se ele já tinha pensado em como fugir. Rio pensou um pouco e disse que a única saída era o portão principal, e a chave desse portão estava com o diretor. Alarram perguntou, então precisamos derrotar o diretor e pegar a chave? Mas Rio retrucou, perguntando se ele estava brincando, e lembrou que o diretor, mesmo aposentado, ainda era um cavaleiro de 5 anéis. Nas memórias herdadas de Alarram, o diretor Clark era um cavaleiro que odiava magos profundamente. No mundo de O Último Salvador, cavaleiros e magos sempre se detestaram. Mas Alarram não sabia se tinha força para vencer um cavaleiro de 5 anéis aposentado, então disse que talvez não houvesse outro jeito. Nesse momento, Rio disse que bastava roubar. Ele explicou que quem cresce nas ruas aprende a furtar antes de aprender a cumprimentar. Porém, o diretor quase sempre estava cercado de guardas, dificultando achar uma chance. Ao ouvir isso, um leve sorriso surgiu nos lábios de Alarram. Ele já tinha uma ideia de como fugir dali. Na manhã seguinte, durante a formação, o guarda anunciou que a carga de trabalho aumentaria novamente a partir daquele dia. Os prisioneiros imediatamente reclamaram, mas o guarda perguntou friamente se eles pretendiam desobedecer às ordens do diretor. Um prisioneiro ia continuar protestando, quando uma lâmina afiada encostou em sua garganta. O guarda disse que apenas transmitia as ordens do diretor, e se alguém tivesse reclamações, que fosse falar com ele. O prisioneiro, trêmulo, perguntou se aquilo não era exagero e qual era o motivo. O olhar do guarda mudou levemente. Então ele disse, vocês ainda não sabem de quem é a culpa? Os prisioneiros entenderam imediatamente e se viraram para encarar Alarram. Nesse momento, o guarda deu uma leve tossida. Ele se virou e saiu, dizendo que ia fumar um cigarro e já voltava. Rio se aproximou de Alarram, nervoso, sussurrando que o clima estava estranho, mas Alarram apenas mandou ele ficar mais distante. Alarram pensou, o diretor provavelmente não pode agir diretamente, então está provocando um motim para que os outros presos o matemática. Talvez até o que aconteceu ontem tenha sido planejado por ele. Um cavaleiro honrado usando truques tão sujos. E agora até o guarda estava do lado dos presos, não dava mais para resolver como no dia anterior. Rio só conseguia torcer para que nada acontecesse com Alarram. Os presos claramente chegaram a um acordo e começaram a avançar em direção a ele. Alarram manteve a calma e até disse, eu entendo o lado de vocês, mas isso realmente não tem como evitar. Essas palavras só serviram para enfurecer ainda mais o grupo. Eles ergueram os punhos e avançaram como uma onda quebrando. No instante seguinte, Alarram saltou e acertou um golpe de joelhada no preso da frente. O homem voou para trás, atrasando o avanço dos outros. Mas os restantes logo cercaram Alarram completamente. Ele ergueu os punhos e sorriu, perfeito. Eu estava mesmo precisando descarregar um pouco. Venham todos de uma vez. Num piscar de olhos, presos atacaram de todos os lados. Alarram lembrou que, nas lutas do octógono, achava muito trabalhoso enfrentar um por vez. Preferia quando todos vinham ao mesmo tempo. Por isso, sempre desejou exatamente esse tipo de situação, enfrentar vários sozinho. Ele comentou de forma leve, vocês podiam ser um pouco mais agressivos.
Nesse momento, viu um movimento pela visão periférica. Ele abaixou a cabeça rapidamente, desviando do golpe vindo por trás. Ele acertou um golpe de cotovelada para trás, atingindo o queixo do agressor. Em seguida, avançou no meio da multidão como um raio, onde seus punhos e chutes passavam, presos caíam gemendo de dor. Ryu observava a pouca distância, testemunhando uma verdadeira destruição unilateral. Ele ficou boquiaberto, sem acreditar que alguém com quem convivia todos os dias era tão forte assim. Nesse momento, o número 589 apareceu atrás de Ryu, agarrou-o e mandou que o acompanhasse. Mas Alahan não fazia ideia do que estava acontecendo com o Ryu, estava completamente imerso na luta. Ao verem sua ferocidade, os presos restantes puxaram facas. Mas ele não demonstrou nenhum medo. Para ele, a sensação de desviar de um ataque e o prazer de acertar um golpe limpo era exatamente o que o tinha feito amar os esportes de combate. Dentro de si, ele rugia de empolgação. Mais! Venham! Porém, alguém atrás dele o chamou. Ei, Alahan! Para de bancar o valentão. Morre quieto logo. Você devia cuidar melhor dos seus amigos. Atrás desse homem, o número 589 mantinha Ryu firmemente preso. Ao ver essa cena, a raiva subiu em Alahan. Mas ele apenas abriu um sorriso torto. Ei, seus lixos, agora vocês cometeram um erro muito sério. O homem atrás do número 589 soltou uma risada sombria. Deveria se sentir honrado por lutar comigo. Sou um cavaleiro de segundo anel. E você, Aran, alguém que nem possui mana, só tem um destino, a morte. Dito isso, ele saltou no ar com a espada erguida. Desviei para o lado, escapando do golpe. O ataque cortou apenas o ar. Mas quando ele levantou a cabeça, viu que eu já havia derrubado o número 589 e resgatado Ryu. A voz dele tremeu. Impossível! O que você fez agora? Você nem sabe usar magia. Respondi sem ligar muito. Isso não é magia. Antes que a frase terminasse, meu corpo sumiu num borrão, cruzando o pátio como um fantasma. Num piscar de olhos, eu já estava diante dele. Minha perna direita descreveu um arco feroz e acertou o pescoço dele com força. O homem voou vários metros para trás. Nesse instante, o diretor da prisão entrou pela porta atrás de mim. Nossos olhares se cruzaram, e a tensão explodiu no ar. Ele exigiu que eu explicasse o que havia acontecido. Então a voz de Ryu ecoou. Espera! Correndo até nós, Ryu gritou. O 218 é a vítima. Eles me fizeram de refém para matar ele. Foi legítima defesa. Ao ouvir isso, o diretor franziu o senho profundamente. Lançou um olhar de nojo para os presos caídos, amaldiçoando-os por dentro, um bando de idiotas. De repente, perguntou se eu havia aberto meus canais de mana. Respondi de qualquer jeito. Como é que eu vou saber? Nesse momento, uma aura violeta explodiu do corpo do diretor. Todos os presos caíram de joelhos sob a pressão, tremendo sem parar. Mas Ryu ainda era só uma criança e desabou no chão. Mesmo assim, uma aura azul voltou a envolver seu corpo, totalmente imune à pressão do diretor, um cavaleiro de 5 anéis. Então surgiu uma janela do sistema diante dele. Atributo S-Rank. A alma nobre do campeão está resistindo à supressão. Ele abriu um sorriso torto, pensando, então é uma imunidade mental? Essa habilidade é muito roubada. No seu mundo original, seu corpo já havia atingido o auge. Não tinha como ser suprimido por um mero soldadinho de 5 anéis. O diretor ficou boquiaberto. Não esperava vê-lo de pé, ainda mais alguém que nem tinha despertado mana. O diretor respirou fundo. No instante seguinte, uma aura ainda mais avassaladora explodiu dele. Mesmo assim, ele permaneceu ileso. Ele pensou, isso é um atributo de nível S, o que mais você pode fazer? Sua reação superou as expectativas do diretor, que ficou totalmente imóvel. Os guardas atrás dele não aguentaram e pediram para que parasse. O diretor não teve escolha a não ser recolher sua aura. Ele deu um sorriso de canto.
pensando, ainda bem que ele parou. Se ficasse irritado e começasse a brandir a espada, eu estaria acabado. O diretor o encarou como se quisesse devorá-lo vivo. No fim, só conseguiu ordenar que continuassem o trabalho, virando-se para sair com a expressão sombria. Mas ele chamou o diretor, dizendo que tinha algo a dizer. O diretor virou irritado, perguntando o que ele queria. Ele explicou que estava cansado de empilhar pedras e de viver tenso, preocupado com ataques de outros presos. Então decidi que vou morrer. Ryu começou a suar frio ao ouvir aquilo e perguntou às pressas o que Alarran estava dizendo. Mas Alarran o ignorou e continuou. Como eu disse, eu vou me tornar um condenado à morte. O diretor perguntou, surpreso, você entende o que essas palavras significam, certo? Se mudar de ideia depois, eu nunca vou te perdoar. Alarran ergueu o queixo com indiferença. Com medo de eu voltar atrás? Quer gravar com uma esfera de cristal? Os olhos do diretor brilharam imediatamente, era exatamente o que ele queria. Ele se virou na hora e mandou os guardas trazerem a esfera de cristal. Alarran falou com calma, ouvi dizer que a última refeição permite comer qualquer coisa. Então vou decidir agora. Quero carne Bell State como minha última refeição, e quero comer até explodir. Os guardas atrás do diretor ficaram chocados. Um deles murmurou, como vamos dar algo tão caro para um condenado à morte? A carne Bell State era um dos alimentos mais raros em O Último Salvador. Era tão deliciosa que sempre apareciam descrições como até força surge depois de comer ou essa luta com certeza poderá ser vencida, e algumas missões até exigiam subornar NPCs com essa carne. Com as mãos na cintura, Alarran disse, estou pagando com a minha vida. Não é um pedido exagerado, certo? Mas eu quero a versão S-Rank. Se fizerem truques, tudo será inválido. Ryu perguntou novamente, você vai mesmo aceitar a execução? Só então Alarran lembrou dele. Ele apontou para Ryu. Ele vai junto. Preparem comida suficiente para nós dois comermos até morrer. O diretor mandou que cumprissem o pedido, dizendo que, já que Alarran ia morrer de qualquer forma, deveriam aceitar. Ryu suou frio na hora e gaguejou, e a minha opinião? Assim, foi alcançado um mundo onde apenas Ryu se machucava. Nos dias seguintes, Alarran não trabalhou, apenas comia a refeição dos guardas e se dedicava ao treino físico. Já Ryu não entendia por que Alarran insistia em treinar mesmo estando condenado à morte. Mas o verdadeiro motivo de Alarran fazer tudo isso era um sistema especial de O Último Salvador. Quando um atributo chegava ao valor máximo, 100, toda a experiência extra era automaticamente transferida para os outros atributos restantes. E como todos os atributos de Alarran, exceto mana, já estavam em 100, isso significava que toda a experiência obtida ali iria direto para mana. Nesse momento, um guarda chegou chamando Alarran e Ryu para sair. Alarran ficou radiante, enquanto Ryu segurou a cabeça e começou a lamentar. Um verdadeiro banquete de carne Bell State já estava servido sobre a mesa. Os bifes chiando brilhavam com um brilho irresistível. Ryu começou a devorar, lágrimas escorrendo. Meu Deus, que cheiro bom! Nunca comi nada tão delicioso! Alarran disse para ele não esquecer que aquilo só era possível por causa dele. Mas, para Alarran, o mais importante era o efeito especial da carne Bell State. Nesse instante, múltiplas janelas do sistema apareceram, informando que parte de sua penalidade estava sendo removida. Ele pôde sentir claramente, toda a experiência acumulada e bloqueada estava entrando de uma só vez. O primeiro objetivo está concluído. Agora, vem o próximo. Enquanto isso, um guarda reportava ao diretor que o jantar havia começado, e o diretor ordenou que ninguém se aproximasse deles. Depois de falar, o diretor caiu em reflexão, sem entender o que realmente havia acontecido. Naquele dia, a expressão dele não parecia de alguém suportando pressão. Era como se nada pudesse afetá-lo. Mesmo aposentado, o diretor ainda era um cavaleiro de 5 anéis, e ele jamais acreditaria que um jovem mago sem mana aberta poderia resistir ao seu impacto. Ele então olhou para o bracelete em seu pulso e jurou devolver a Alarran toda a humilhação em dobro. Logo, Alarran e Ryu haviam devorado toda a carne Bell State.
Ryu arrotou e disse: agora posso morrer sem arrependimentos. Alahan sorriu: agora é justamente quando você não pode morrer. Ele fechou os punhos depois de comer bem, sentiu o corpo repleto de energia. Quero muito testar essa força. Nesse momento, a porta se abriu. Ambos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Era o diretor. Alahan comentou: o que foi? Já acabamos com tudo. O diretor avançou alguns passos. Número 218, não, Alahan. Alahan deu um sorriso torto. O que houve? Ficou bravo porque não sobrou para você? O diretor o encarou com frieza. Para ele, Alahan era só um garoto arrogante confiando no próprio sangue nobre. Ele então segurou o ombro de Alahan e disse, gelidamente: vou fazer essa sua cara irritante sofrer. Ele perseguia Alahan não apenas por ser um mago, mas por ser um Alahan. A família Alahan era uma das mais fortes do mundo mágico, e o diretor queria arrancar alguma informação secreta, algo valioso o suficiente para tirá-lo daquela prisão remota. Então Alahan percebeu: o diretor estava usando um artefato mágico. No segundo seguinte, Clark liberou novamente sua pressão. Com confiança total, ele disse: quero ver você aguentar isso agora. Mas viu Alahan sorrindo calmamente, sem sofrer nada. Ryu cambaleou até o diretor. Mas levou um tapa que o jogou no chão. Por ter comido demais antes, Ryu caiu vomitando. Ele disse ao diretor que já era hora de parar. Mas o diretor não acreditou e levantou a outra mão. Pressionou ambas as mãos nos ombros de Alahan, aumentando a energia opressora. Alahan finalmente perdeu a paciência, afastando a mão do diretor. Eu já disse para você parar. Se quer me matar, execute a pena de morte de forma decente. Não fique brincando desse jeito. O diretor ficou paralisado, nem com um artefato mágico conseguia suprimir Alahan, que sequer havia aberto a mana. Começou a suspeitar que Alahan fosse pelo menos um anel acima dele. Mas se recusou a acreditar, convencido de que aquela força vinha do sangue dos Alahan. Afinal, alcançar 5 anéis era algo que ele treinara a vida inteira. Mesmo assim, não tinha conseguido dobrar um jovem mago. Então Alahan perguntou com calma: acabou seus truques? O diretor abaixou a cabeça e refletiu. Por fim, virou-se e avisou: a execução será amanhã de manhã. Mesmo Alahan não pode desafiar as leis de Sua Majestade. Aproveite sua última noite. Mais tarde, Clark anotava tudo em seu caderno. Embora ainda não entendesse totalmente o ocorrido, acreditava que aquilo poderia ser informação valiosa para cavaleiros ativos. De repente, uma forte sonolência o atingiu. Ele havia usado mana no máximo e ainda ativado um artefato mágico, deixando o corpo esgotado. Caiu e dormiu na hora. A cena voltou para a cela de Alahan e Ryu. Ryu finalmente abriu os olhos, após ser atingido por um diretor usando força total e artefato mágico. Seu corpo não aguentou e desmaiou. Alahan perguntou como ele estava. Ryu disse que ainda estava enjoado, como se fosse vomitar. Alahan elogiou sua habilidade. Ryu deu um sorriso orgulhoso e tirou da manga a chave que havia roubado do diretor. Alahan disse que ele tinha feito um ótimo trabalho, era algo perigosíssimo para uma pessoa comum. Aquele garoto era um verdadeiro homem. Ryu sentou-se, dizendo que só conseguiu furtar a chave porque o diretor estava totalmente focado nele. Depois, perguntou preocupado se ele estava bem. Ele respondeu: sim, estou bem. Ryu mudou de assunto de repente, dizendo que ele era estranho e certamente escondia algum segredo. Ele mandou Ryu carregar mais pedras. Após isso, ele olhou para frente. Agora, sua força, agilidade e vitalidade haviam aumentado 10 pontos cada. Era um resultado impressionante, como diziam os rumores. Além de saborosa, a carne tinha um valor nutritivo absurdo. E como ele vinha treinando sem parar, sentia claramente a melhora do corpo depois de comer carne da fazenda Bell. Ainda assim, remover todas as penalidades rapidamente seria difícil. Mesmo assim, ele tomou uma decisão e falou para Ryu: vamos sair esta noite. Quando você melhorar, partimos. Ryu perguntou se não deveriam fugir logo, já que o diretor descobriria em breve.
Ele disse com confiança para não se preocupar, o diretor com certeza estava dormindo profundamente. Ryu perguntou como ele sabia. Ele explicou, porque aquele bracelete do diretor aumenta a mana instantaneamente, mas acumula fadiga enorme. É uma ferramenta lixo. Ele deve estar desmaiado em algum canto agora. O diretor ainda trouxe a chave da sala de jantar e usou um artefato mágico sem querer. Graças a isso, o plano dele ficou ainda mais fácil. Ele disse que estava quase na hora de partir. Ryu ainda hesitou, mas ele disse que, se estivesse com medo, podia ficar. Ryu respondeu tremendo, você é minha tábua de salvação, claro que eu vou com você. Então Ryu perguntou, não temos a chave desta sala, e agora? Ele fez um gesto para Ryu se afastar. Em seguida, deu um chute que arrebentou a porta da cela. Ryu ficou chocado com sua força e perguntou, você é mesmo um mago? De repente, 2 guardas próximos ouviram o barulho e vieram perguntar o que ele estava fazendo. Ele respondeu com desdém, o que mais seria? Estamos fugindo da prisão, claro. Então ele e Ryu dispararam em corrida. Ryu alertou para olhar para a frente. Havia vários guardas posicionados diante do portão principal. Ele acelerou de repente e gritou para Ryu, não pare por nada, continue correndo. Um dos guardas avançou primeiro com a espada levantada. No momento em que se aproximaram, o guarda desferiu o golpe. Ele desviou facilmente com um movimento de corpo. Depois segurou o rosto do guarda com uma única mão. E o arremessou com força para longe. O corpo do guarda bateu no grupo à frente, atrasando todos eles. O guarda-líder ficou boquiaberto. Seu rosto expressava pura fúria e incredulidade. Mas ele já estava bem na sua frente, com a mão estendida, atingindo sua garganta com um golpe certeiro. As veias do guarda saltaram imediatamente enquanto ele só conseguia soltar um "ah", incapaz de falar. Mas ele não parou, desviou do guarda rapidamente. E avançou contra os guardas que estavam atrás dele. Aqueles guardas, já intimidados por sua força, nem ousaram reagir. Ele saltou como um corredor de barreiras, acertando um chute no guarda que havia lançado antes. Ao cair, abaixou o corpo para desviar do ataque de outro guarda. Em seguida, um chute em gancho atingiu em cheio a cabeça do guarda. Finalmente pousou com firmeza. Outro guarda veio para cima com a espada erguida. Ele desviou mais uma vez com facilidade. Depois apoiou uma mão no chão. Girou e acertou um poderoso chute giratório na cabeça do guarda. Então saltou e o esmagou totalmente contra o chão. Ele olhou por cima do ombro. 2 guardas avançavam com as espadas levantadas. Em vez de medo, isso só despertou seu espírito de desafio, ele abriu um sorriso. Num piscar de olhos, levantou a perna e acertou os 2 guardas ao mesmo tempo, rápido como um relâmpago. Ryu, que vinha logo atrás dele, ficou boquiaberto com a cena. Quando o diretor da prisão foi acordado pelos guardas, só conseguiu ver o chão cheio de feridos, enquanto os 2 já tinham fugido pelo portão principal. Furioso, seus olhos quase saltaram das órbitas, e ele ordenou capturá-los o mais rápido possível. Enquanto isso, na vila de Mota, próxima à prisão, um par de olhos espiava pelos vãos de um barril comum, observando os arredores. Depois de confirmar que haviam despistado os guardas, ele e Ryu finalmente abriram a tampa e colocaram a cabeça para fora. Ele perguntou onde estavam, e Ryu explicou que era uma vila chamada Mota, a única perto da prisão. Ele perguntou, os guardas devem vir aqui primeiro, né? Ryu respondeu, não tem jeito. A cidade é muito longe. Se misturarmos com o povo, deve ficar seguro. Ele disse que seguiria o plano, mas perguntou o que Ryu estava procurando. Ryu tirou uma roupa de dentro do barril e disse, essa serve perfeitamente para você. Vista. Ele reclamou, precisa ser uma roupa de mendigo? Ryu explicou, aqui tem mendigo por todo o canto. É o disfarce mais seguro. Depois de terminar o disfarce, Ryu mandou que ele ficasse ali enquanto buscava algumas coisas. Ele perguntou, você tem dinheiro? Como vai pegar algo? Ryu respondeu orgulhoso, quem disse que precisa de dinheiro?
Ele pensou que aquele garoto realmente não pensava como as outras pessoas. Ryu reforçou para ele não sair dali, dizendo que voltaria logo, afinal, era seu companheiro. Alahan ficou em silêncio. Ele realmente não sabia se Ryu era alguém digno de confiança. Uma hora depois, Ryu finalmente voltou. Alahan perguntou o que ele tinha trazido. Ryu tirou uma lente de mudança de cor e colocou nele. Suas pupilas vermelhas tornaram-se azuis, como se fossem lentes cosméticas. Ryu explicou que os olhos vermelhos eram a marca da família Alahan e chamavam atenção demais. Precisavam escondê-los. Já no sul, território da família Bahar, o azul era o mais popular, pois entre aqueles nobres cheios de si, até a cor dos olhos era considerada um acessório. Ao ouvir isso, Alahan ficou pensativo. Ele conhecia muito bem os Bahar. Seu personagem principal no jogo era Torres Bahar, e foi com ele que concluiu o final verdadeiro. Magos pertenciam aos Alahan, espadachins, aos Bahar. Nesse mundo onde os dois clãs se odiavam, até a cor dos olhos simbolizava diferenças. Depois disso, Ryu o levou até um local de descanso que havia encontrado no caminho de volta. Deitado no estábulo, Alahan não parava de pensar em tudo, como aquilo tinha acontecido. Num instante abriu os olhos e estava dentro do jogo, e pior, como um prisioneiro. Agora dormia num estábulo e ainda não entendia por que Ryu insistia em ficar ao seu lado. Ryu dizia que eram companheiros, mas o alvo do diretor da prisão era claramente ele. Ficar perto só aumentava o perigo. Mesmo assim, Ryu era um batedor de carteiras das ruas, habilidoso e útil, e Alahan realmente precisava desse tipo de ajuda. Por isso continuava com ele. Mas, no fundo, ele ainda não sabia se podia confiar completamente nele. Naquele momento, Ryu também permanecia acordado, sem saber no que pensar. Na manhã seguinte, a luz do sol atravessou as frestas do estábulo e acordou Alahan. Na noite passada estava escuro demais para ver qualquer coisa, e Alahan não imaginava que acabaria dormindo num lugar tão sujo e fétido. Ryu também se sentou, espreguiçando-se, dizendo que Alahan realmente parecia um nobre de elite. Ficava desconfortável num lugar assim? Alahan respondeu que ninguém iria gostar de um lugar desses. Ryu concordou, dizendo que todo mundo só estava tentando se ajustar à realidade. Alahan se levantou e disse que assim não dava, ele precisava ganhar dinheiro primeiro, pelo menos tinha que encher o estômago. Ryu perguntou como ele pretendia ganhar dinheiro. Só evitar os guardas já era difícil o suficiente. Até sugeriu que Alahan aprendesse a ser batedor de carteiras. Alahan recusou com confiança e pediu que Ryu ajudasse a encontrar um lugar. Ryu, confuso, perguntou qual, e Alahan respondeu, a arena. Ryu rapidamente descobriu onde ficava a arena subterrânea. Nesse momento, dois brutamontes lutavam ferozmente no ringue. A plateia rugia, incentivando os dois. Ryu ficou tão assustado com a cena que começou a suar frio. Perguntou se Alahan não tinha vindo ao lugar errado. Alahan disse com firmeza que não, era exatamente aqui. O lutador de pele escura mordeu o trapézio do homem de cabelos longos. Mas recebeu um soco brutal em resposta. O homem de pele escura se ajustou rapidamente e avançou de novo. Só para levar outro soco na região da cintura. Alahan achava que ali só teria brigões de rua, mas o nível era surpreendentemente bom. Ryu, porém, só queria ir embora o quanto antes. O homem de cabelos longos tomou a iniciativa novamente. Um soco direto explodiu em direção ao rosto do adversário. Antes que o homem de pele escura recuperasse o fôlego, uma enxurrada de golpes caiu sobre ele como projéteis. Ryu estava prestes a falar para Alahan irmos embora. Icas era muito mais forte que os prisioneiros de Kairiven. Mas, ao virar a cabeça, não viu mais Alahan ali. E todos na plateia ficaram boquiabertos com a cena seguinte. Por que Alahan havia parado o soco de Icas com apenas uma mão, mesmo estando claramente em outro peso? Alahan disse a Icas que ele não viu que o homem de pele escura já estava desmaiado, e que não precisava exagerar. Icas ficou completamente atordoado, sem entender quem ousava falar com ele daquele jeito. E Ryu ficou paralisado, pensando por que aquele maluco do Alahan tinha subido no ringue.
Alahan virou para o juiz e perguntou se ele tinha recebido o suborno. O resultado já estava decidido, por que deixar a luta continuar? Isso não seguia as regras. Nesse instante, Icas arrancou a mão dele para longe com força. Perguntou o que Alahan estava tentando fazer, pensando por dentro que, se o garoto fosse um nobre, seria um grande problema. Mas Alahan apenas respondeu, você não percebe? A arena inteira ficou silenciosa como um túmulo, todos os olhares focados em Alahan, esperando sua resposta. Alahan explicou que era apenas um mendigo vindo das ruas. No segundo seguinte, foi engolido por uma onda de xingamentos da plateia. Mesmo assim, ele não ligou, dizendo que assumiria a responsabilidade, ele próprio lutaria contra aquele cara. Assim estava bom, certo? E pediu para todos aguardarem, porque mostraria uma luta interessante. Nesse momento, Ryu veio correndo desesperado. Ele disparou palavras como metralhadora, implorando para Alahan não lutar contra Icas, dizendo que ele era o mais forte dali e que não acreditava que Alahan poderia vencer. A cabeça de Alahan latejou com tanta falação, e ele coçou a cabeça enquanto ordenava que Ryu apostasse tudo o que tinham na vitória dele. Ryu ainda tentou falar mais alguma coisa. Mas Alahan o interrompeu. Ryu, quando isso acabar, vamos comprar carne de boi e comer até explodir. A luta começou logo depois, mas nenhum espectador torceu por Alahan. Icas também concluiu por dentro que aquele mendigo era completamente maluco. Mas então ele percebeu algo estranho. O garoto, embora tivesse uns 15 anos, não tinha olhar imaturo e sua respiração era surpreendentemente estável. O mais impressionante era que a postura de Alahan era totalmente diferente da dos outros, agressiva, mas estável, sem nenhuma brecha. Icas sentiu uma onda repentina de tensão. Ele realmente estava temendo um mendigo? Envergonhado e furioso, explodiu para frente, atacando Alahan primeiro. Mas no segundo seguinte, o punho de Alahan já tinha acertado seu rosto. Icas começou a sangrar pelo nariz, encarando tudo em total incredulidade. Alahan manteve sua postura de combate, murmurando que não se deve puxar a mão até o ombro ao golpear. O soco deve partir da guarda, direto ao alvo, pelo trajeto mais curto, leve, limpo e direto. Depois, seguir com ataques rápidos, adicionando peso corporal em alguns golpes fortes. Icas foi lançado para trás, voando pelo ringue. Sangue e dentes voaram de sua boca. Na arquibancada, Ryu, que estava rezando silenciosamente por Alahan, abriu os olhos devagar ao ouvir o choque da plateia. E viu Icas todo machucado, mal conseguindo ficar de pé. Enquanto Alahan permanecia ileso, completamente à vontade. Ryu ficou boquiaberto, jamais imaginou que Alahan realmente pudesse derrotar Icas. A visão de Icas começou a se desfocar. Tudo diante dele ficou nebuloso. Ele nunca imaginou que perderia para um garoto. Ele lançou um soco final com toda a força, mas Alahan desviou facilmente abaixando o corpo. Ele não conseguia entender por que não conseguia escapar daqueles golpes aparentemente desorganizados. Era inevitável, afinal, eles vinham de mundos completamente diferentes. Por fim, Alahan acertou um golpe direto em seu peito. Icas foi arremessado mais uma vez. Dessa vez, ele não conseguiria mais se levantar. Alahan olhou para o juiz ao lado e perguntou o que ele ainda estava fazendo. Será que queria que ele também ignorasse as regras? O olhar do juiz desviou para fora do ringue, como se estivesse esperando algum tipo de sinal. Depois de recebê-lo, levantou a mão de Alahan e declarou sua vitória. Mas Alahan não sentiu alegria alguma, nem tinha aquecido. Se soubesse, teria pegado mais leve. Ao sair do ringue, ele e Ryu foram ao setor financeiro da arena para pegar o prêmio, mas perceberam que o valor estava errado. Ele perguntou diretamente ao atendente se estavam achando que jovens não sabiam fazer contas simples. O atendente imediatamente gesticulou, dizendo que não, que havia entregue tudo. Mas Alahan ainda achava impossível, não poderia ser tão pouco. Ryu, ao lado, desviou o olhar, claramente culpado. Quando Alahan perguntou quanto ele havia apostado, não esperava a resposta. Ryu não tinha apostado tudo. Ele explicou que não gostava de apostas e precisava guardar dinheiro para o jantar.
Enquanto discutiam, uma mulher interrompeu a conversa, acompanhada de 2 guarda-costas enormes. Ela disse, de forma sedutora, que só queria conversar com Alarran. Alarran reconheceu que o juiz estava seguindo os sinais dela e perguntou quem ela era. Percebendo que ele não a conhecia, ela entendeu que era a primeira vez dele ali e se apresentou como Helena, administradora da arena. Quando estava prestes a perguntar novamente se podia conversar com ele, Alarran e Rio simplesmente foram embora. Rio parecia conhecer a mulher e lançou um olhar para trás. Nesse momento, os 2 guarda-costas bloquearam o caminho de Alarran. Alarran perguntou, sem se importar, se eles também queriam acabar como o cara de antes, ele podia deixá-los de cama por alguns dias. Mas eles não se moveram nem um pouco, eram claramente fiéis à mulher. Foi então que Helena falou atrás dele, dizendo que o Icas que Alarran derrotou hoje era um campeão que ela tinha buscado na metrópole. Então ele deveria saber por que ela queria falar com ele. Ela disse que o deixaria ir por hoje, mas que certamente se encontrariam novamente, e da próxima vez poderiam conversar com mais calma, pois ela gostava de pessoas fortes. Alarran permaneceu em silêncio, sem interesse no que ela dizia. Depois disso, Alarran e Rio foram a um restaurante de churrasco. Rio estava morrendo de fome, mas ainda assim lembrou Alarran de nunca irritar aquela mulher de antes. Helena parecia ser apenas a administradora da arena, mas na verdade era a autoridade oculta da cidade. Enquanto eles permanecessem ali, certamente acabariam encontrando-a novamente. Alarran disse que, para ele, ela era apenas uma raposa antes do amor. Rio respondeu que sim, esse era o apelido dela, a velha raposa. Alarran pensou por um momento, parecia óbvio que ela se aproximou dele para usá-lo. Foi assim também quando entrou no mundo das lutas, assim que mostrou talento, várias agências o procuraram, a maioria querendo usá-lo como ferramenta para ganhar dinheiro. Ele até caiu em alguns golpes, afinal, na época, era só um garoto do interior cheio de sonhos. Teve muita sorte de encontrar seu agente atual, foi ele quem o transformou em campeão. Graças a ele, Alarran deixou de ser um menino do interior fácil de manipular. Agora era um campeão que chegou ao topo depois de inúmeras batalhas. Velha raposa? Então viriam quem era o mais experiente. Nesse momento, o garçom trouxe uma porção de carne Bell State. Rio já ia começar a comer, mas Alarran o interrompeu. Ele disse que era falsa, tanto a cor quanto a gordura estavam erradas. Mas Rio não via diferença alguma. Alarran explicou que, pensando bem, era estranho, o diretor da prisão levou uma semana inteira para conseguir aquela carne. Se houvesse na cidade vizinha, não teria demorado tanto. E a carne Bell State era extremamente rara, não poderia ser servida para tantos clientes. Aquilo parecia carne veggie de primeiro nível, apenas um nível abaixo, mas a diferença de qualidade era enorme, assim como o preço. Mas o estômago de Rio já roncava alto, e ele disse que, no fim, comida era comida. Alarran respondeu que pagar preço de Bell State para comer carne falsa era injusto demais. E eles nem tinham dinheiro, denunciar aquilo era um direito do consumidor. Depois de dizer isso, Alarran chamou o garçom. O garçom, visivelmente irritado, disse que eles já estavam incomodando desde antes e perguntou se podiam comer logo e sair dali. Tinham pedido apenas uma porção e ainda ocupavam espaço. Alarran disse friamente que aquela carne era falsa, eles haviam pedido uma porção de carne Bell State, e o restaurante deveria trazer o produto verdadeiro. Ele pensou que vender falsificação já era irritante o bastante, e ainda agiam com tamanha grosseria. Mas o garçom respondeu perguntando se ele sabia onde estava, ali não valiam as regras de rua. Alarran não queria mais discutir e mandou chamar o dono. O garçom então rosnou, chamando-o de mendigo imundo e perguntando se ele tinha comido fel de leopardo para ousar falar assim. Alarran zombou, perguntando se ele queria ver o que um mendigo que comeu fel de leopardo poderia aprontar ali dentro. Os outros clientes começaram a olhar para eles e comentar. O garçom não teve escolha senão mandá-los segui-lo. Logo, Alarran e Rio foram levados ao escritório do dono. À frente estava um homem de meia-idade barrigudo, claramente o proprietário. Ao lado dele estavam alguns brutamontes armados com facas. O dono perguntou se eles eram os 2 mendigos insolentes.
Alahan respondeu que o insolente era ele, o dono vendeu carne falsa. O dono riu alto, dizendo que o jovem tinha coragem, mas precisava aprender a ler o ambiente. Enquanto falava, apontava para eles, dando a entender que ordenava seus homens atacar. Alahan levantou o punho e riu levemente, dizendo que não sabia que ambiente precisava ler, mas parecia que quem não entendia a situação eram eles. Se realmente lutassem, quem achavam que morreria? Os capangas acharam que ele estava blefando e avançaram com espadas. Mas Alahan derrubou todos com facilidade, sem esforço algum. Logo, o último brutamonte também caiu. O dono, que antes parecia confiante, agora soava frio, não conseguia acreditar no que estava vendo. Rio disse orgulhoso que bem feito, e perguntou se eles sabiam quem Alahan era, até Icas havia sido derrotado por ele. O dono tinha ouvido um boato de que Icas perdeu para um mendigo, mas achou graça na época. Agora viu que era verdade, nervoso, perguntou o que eles queriam. Alahan respondeu tranquilamente que enfim podiam conversar, ele só queria a compensação que merecia. Ele disse que era uma pessoa razoável e levantou 2 dedos. Havia 2 condições. Primeiro, devolverem o dinheiro deles. Segundo, que dali em diante, sempre que comessem carne ali, o dono pagaria, e pelo preço da carne Bell Estate. O dono ficou chocado com as exigências de Alahan, pensando como poderia existir alguém tão bandido assim, mas não teve escolha a não ser aceitar. Mais tarde, à noite, eles tinham ganhado bastante dinheiro e decidiram ficar em uma hospedaria melhor. Rio caiu na cama macia. Ele mexeu os braços animado, dizendo que era a primeira vez que deitava em algo tão macio. Depois virou-se para Alahan e disse: Jade, você foi incrível agora há pouco. Esses direitos do consumidor, realmente coisa de nobre. Alahan também se deitou e explicou: se isso vazar sem querer, o restaurante dele acaba. Para quem não tem cartas na mão, a mesa de negociação é um inferno. Rio riu, dizendo que era a primeira vez que via alguém ficar tão vermelho. Ele continuou agradecendo, e Alahan mandou que dormisse logo. Após algum tempo, o quarto ficou totalmente silencioso. Rio abriu os olhos lentamente. Ele se sentou e cochichou, perguntando se Alahan estava dormindo. Sem resposta, concluiu que ele realmente estava. Então desceu da cama na ponta dos pés e vestiu suas roupas. Depois aproximou-se da porta, pronto para sair. Nesse momento, Alahan abriu os olhos, mas não se levantou para segui-lo. Alguns dias depois, ao meio-dia, Rio acordou dizendo que estava com fome e perguntou quando iriam comer. Mas Alahan não tinha descansado desde que acordou, estava se exercitando o tempo todo. Rio perguntou se magos não odiavam suar, seria porque ele não tinha magia e precisava treinar o corpo? Alahan respondeu: algo assim. Depois olhou para frente e convocou o sistema, pensando que não importava quantas vezes confirmasse o painel de status por dia, continuava igual, e começou a suspeitar que estava amaldiçoado. Talvez fosse porque ir de 0 para 1 significava criar algo do nada, esse processo naturalmente levava tempo, e depois que 1 aparecesse tudo deveria fluir melhor. Claro, isso era apenas o que Alahan esperava. Vendo-o parado, Rio perguntou com preocupação o que tinha acontecido. Alahan se levantou e disse que o treino da manhã havia acabado, eles deveriam comer. Rio perguntou animado o que comeriam hoje. Alahan riu de leve e disse que comeriam carne bovina fazia tempo. O rosto de Rio se iluminou, já fazia 3 dias que não comiam carne. O motivo era simples, até ser cara de pau tinha limite para não virar problema. E, mais importante, no primeiro dia eles comeram 10 porções, então o dinheiro rendeu. Alahan abaixou a cabeça e perguntou quantas moedas de ouro ainda tinham. Rio disse que poucas, os preços da cidade eram absurdos. Alahan ficou em silêncio, pensando que jogava esse jogo há 10 anos, claro que conhecia o mercado. Gastar 50 moedas de ouro em poucos dias era igual a jogá-las no chão. Aquele garoto parecia achar que, por ele ser de origem nobre, não entendia nada da vida real. Mesmo sem saber o que Rio escondia, Alahan não via sinais de traição e decidiu fingir que não percebia. Pouco depois,
Um capanga abriu a porta do escritório do dono do restaurante de churrasco, dizendo que os dois tinham chegado. O dono, Qian Fu, era um homem cujo orgulho superava muito sua tolerância. Ele não aceitava ser humilhado por um garoto. Seu rosto ficou cruel ao perguntar se tudo tinha sido preparado como ele mandou. Quando Alahan e Ryu entraram na sala privativa, a mesa já estava cheia de carne. Até os garçons estavam extremamente educados com eles. Depois que o garçom saiu, Alahan comentou que era estranho eles estarem tão simpáticos. Ryu nem ligou, dizendo que talvez fosse porque trocaram de roupa, mas Alahan ainda achou insuficiente. Alahan refletiu por um instante. Ao entrar, não tinha visto ninguém com aparência de assassino, e o interior do restaurante não estava diferente. Ele não fazia ideia do que estavam tramando. Nesse momento, Ryu perguntou se ele não estava com fome e lhe entregou um urepe de carne que acabará de preparar. Porém, no instante em que Alahan pegou o urepe, um pensamento passou pela cabeça dele. Ele mandou Ryu cuspir imediatamente que aquela carne não podia ser comida.